você que está aí firme e forte estudando para o INSS, principalmente, né? E está vendo aí, acompanhando esse borbulho de modificações na Previdência Social. Então saiu agora a medida provisória 664 de 2014, ali no finalzinho de ano, né? Acabou trazendo algumas alterações. Primeiro ponto importante, medida provisória, para que ela vire lei, para que passe a ter vigência de lei, ela precisa ser convalidada ainda pelo Congresso, então ela precisa de aprovação. Então, assim, muitas das situações que estão previstas na medida provisória, então aqui vamos tocar algumas principais que vão influenciar também no seu concurso, elas precisam ainda de convalidação. Então, a lei ainda não mudou, então calma, sossega, que a gente vai trabalhar os principais pontos da medida provisória e daqui a pouco pode vir alterações à lei, pode inclusive trazer algumas modificações dentro até mesmo dessa medida provisória, tá ok? Então, pode ficar tranquilo, tá? Vamos passando aqui os principais pontos que alterou com essa medida provisória. Então, vamos trabalhando sempre o que tem na lei e o que tem na medida provisória, porque se essa medida provisória não for convalidada pelo Congresso Nacional, o que acontece? Acabou, né? Não tem mais validade, tá ok? Então, o que nós temos? Vou falar de dois benefícios que trouxeram aí algumas alterações, que foi o auxílio-doença e a pensão por morte. Então, o auxílio-doença, ele não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos salários de contribuição do segurado, ou se não houver esses últimos 12 salários, pelo menos dos salários existentes. Então, agora, a renda mensal do benefício é 91% sobre o salário de benefício. Este é a renda mensal do auxílio-doença. Agora vai ter que dar uma olhadinha nessa média aritmética, né? Somar ali os 12 últimos salários de contribuição e esse valor não pode ser aí exceder esta média, o valor que ele está recebendo a título de auxílio-doença. A questão de carência continua mesmo, né? 12 contribuições, salvo se acidente de qualquer natureza ou as doenças elencadas em lista, ali conjunto do Ministério, né, da Previdência Social. Outra alteração importante, né, o Ministério da Saúde, outra alteração importantezinha foi sobre a data de início aí do benefício. Então agora, a data de benefício de início, que era o 16º dia para os empregados, passa a ser o 31º dia para os empregados. Ou a data de entrada do requerimento se decorrer em mais de 45 dias do afastamento e do pedido perante o INSS, tá ok? Então como que era na lei? Como que a lei determina? 15 dias a empresa paga, 16º dia pode ter direito aí ao benefício perante a Previdência Social. Então, se o afastamento do empregado for mais de 15 dias, for 20 dias, por exemplo, a partir do 16º dia ele vai receber o benefício do auxílio-doença, tá ok? E ele teria 30 dias para requerer da data do afastamento até a data ali, né, da entrada. Se ele tem 30 dias, não ultrapassou, ele receberia desde a data de início ali da incapacidade, quando ele ficou doente. Agora é 45 dias, aumentou um pouquinho, tá ok? Então agora também, claro, é devido este benefício para o segurado que ficar incapacitado por mais de 30 dias. Antes a incapacidade era de 15 dias, agora 30 dias, perfeito? Então aumentou aí o prazo, tá? Vai diminuir também as demandas até na Previdência para a perícia aí dos benefícios. Outra então que mudou muito foi a pensão por morte. Primeiro ponto interessante, não pode mais matar o cônjuge ou companheiro. Nossa, antes podia? Podia. Então antes tinha uma brecha, né? Se eu matasse o meu marido, por exemplo, fosse condenado, então ele fala, se o cônjuge for condenado por crime doloso, eu, de meio cruel, matei o meu marido, não aguentava mais ele, não aguentava apanhar, não aguentava mais nada, planejei cruelmente a morte, eu torturei ele ainda, né? Matei ele. Se fosse no caso da lei, né, o que a lei prevê, nada. A lei simplesmente fala que o cônjuge ou companheiro tem direito ao benefício da pensão por morte. Portanto, eu matei o meu marido, de forma até cruel, vou lá, sou condenada, mas eu teria direito à pensão por morte? Sim, teria direito à pensão por morte. Agora isso veio expresso, não tem direito. Se matar o cônjuge ou companheiro, for condenado por crime doloso contra a vida dele, já era, não vai ter direito mais à pensão por morte, tá ok? Também agora se exige uma carência
Para ter direito ao benefício da pensão por morte, precisa preencher a carência de 24 contribuições, o que na lei falava 0. Então, pensão por morte era um benefício que não tinha carência. Agora tem carência, exceto na situação de acidente. Mas antes exigíamos a carência 0, agora a carência de 24 contribuições. Agora, casamento e união estável também preciso comprovar 2 anos de casamento ou união estável para ter direito ao benefício da pensão por morte. Então, se eu caso com o meu marido já nas últimas, falecendo, ele morre, depois de 2 meses, eu vou ter direito à pensão? Agora não. Agora eu preciso mostrar que eu tenho 2 anos, pelo menos, de união estável ou casada para ter direito a este benefício. Agora tem exceção. Eu não vou precisar comprovar esses 2 anos se o meu marido, meu companheiro, morrer em um acidente de qualquer natureza ou eu também for considerada inválida. Então, se o cônjuge ficar completamente inválido e suscetível de reabilitação, também vai ter direito aí ao benefício da pensão por morte. Só tem que ter 2 situações. Primeiro, o acidente ter ocorrido depois do casamento da união estável, né? E a invalidez, o início dessa incapacidade, ela deve ser após o casamento ou união estável e antes do óbito do segurado. Portanto, o meu marido, se eu ficar completamente, eu casei com ele e depois de 6 meses de casado a gente sofreu um acidente, eu fiquei completamente inválida, tá? Pouco tempo depois, o meu marido veio a falecer também, né? Acabou sofrendo um outro acidente e veio a falecer. Eu fiquei completamente inválida depois do nosso casamento e antes da morte dele. Portanto, daí eu tenho direito ao benefício? Aí sim, mesmo que eu não tenha 2 anos de casada. Agora, em questão de acidente também, tá ok? Só preciso daí comprovar que foi após o casamento ou união estável. Tranquilo? Outro ponto importante foi a renda mensal inicial, que pela lei é 100% do salário de benefício. A medida provisória reduziu. Falou agora que é 50% da aposentadoria por invalidez que ele teria direito se ele estivesse na ativa ou da aposentadoria que ele recebe, mais 10%, sendo essa cota individual por dependente, podendo chegar no máximo 5 cotas, que completariam 100%. Portanto, se for eu, Lilian, fiquei viúva, não tem filhos, não tem nada, então meu marido faleceu, vai ser 50% mais 10 dessa cota individual, tá ok? Então vai cessar, claro, essa cota individual com a perda da qualidade de dependente. E agora, o cônjuge não tem mais direito à pensão vitalícia. Então antes, eu como cônjuge, eu recebia a pensão ad eterno. Até morrer eu recebia a pensão, né? A não ser que eu casasse novamente e ficasse viúva novamente. Eu teria que optar entre as 2 pensões. Agora, como que fica essa situação? Então, ali a renda que modificou, a pessoa também não é mais vitalícia e vai se encerrar a pensão vitalícia a partir do momento em que eu cessei também, se não for vitalícia. Ai, meu Deus do céu, que nó, como assim? Então, imagine a seguinte situação. Eu casei com 16 anos de idade, tá? Aos 17 eu fiquei viúva. O que vai ser feito para chegar ao cálculo? Isso pela lei, aos 17 anos eu fiquei viúva, eu receberia a pensão pela vida inteira, até morrer, tá? Você tem aquela situação, né? Casar de novo não suspende a pensão, não. O que seria é se eu ficasse viúva novamente, teria que escolher. Mas então, em regra, eu receberia ela a vida inteira. Então, se eu morrer com 80 anos de idade, olha quantos anos que eu fico recebendo pensão, né? Agora, não. Agora, eu fiquei viúva com 17 anos de idade, a minha expectativa de vida, ela vai chegar ali, vai somar. O que vai ser feito? A gente vai pegar a expectativa de sobrevida dos dados do IBGE. Então, vai ter uma tabelinha da expectativa. Eu tenho tantos anos, eu tenho uma expectativa de sobrevida, por exemplo, de 60 anos. Então, se eu tenho uma expectativa de sobrevida de 60 anos, eu vou enquadrar aonde que está a expectativa. Então, ela acaba sendo maior até, aí eu vou receber só em 3 anos. Aqui, para receber ela vitalícia, a expectativa de vida, tá? Tem que ser ali inferior aos 35 anos de idade. Então, chegamos à expectativa de vida. Ela é inferior aos 35, aí ela passa a ser vitalícia. Então, por exemplo, se ficar viúva com 50 anos de idade, ela já é vitalícia, porque expectativas daí pelo dado do IBGE acaba sendo menor que 35 anos de idade. Então, existe a tabelinha, vai ter que se apurar.
qual que é a expectativa de sobrevida? Então, vai somar a idade sua ao ficar viúva. Então, a expectativa, por exemplo, de vida da mulher é de 80 anos. Eu fiquei viúva aos 20, então a gente vai diminuir. Opa, tem que ter uma expectativa aí, por exemplo, de 60 anos, certo? Então, aonde que a gente se enquadra? Então, é isso que vai ser feito agora, tá? Vai se olhar a expectativa de sobrevida. Se ela acaba sendo maior que 55 anos de idade, 3 anos, tá? Agora, se ela for menor, 35. Então, eu vou ter que ir enquadrando essa tabelinha. Hoje, então, temos uma progressividade. Eu posso receber a pensão por 3, por 6, por 9, 12, 15 ou vitalícia. Não é mais vitalícia para todo cônjuge ou companheiro. Para os filhos, continua a mesma regra. Até os 21 anos de idade, salvo-se inválido, né? Ou a linha incapaz, né? Absolutamente ou relativamente inválido, né? Até que se levante a interdição, até que cesse essa incapacidade. Perfeito? Então, essas são as principais regras, as principais modificações que vieram aí com esta medida provisória, tá? Então, estaremos acompanhando esta medida provisória para vermos aí a convalidação. Então, algumas, tá, dessas medidas ainda não estão em vigência, outras já estão. E a medida provisória, ela trouxe alterações, tanto aí na Lei 8.212, como na 8.112, trouxe algumas alterações. Então, trouxe alterações no seguro-desemprego. Então, nós tivemos N mudanças aí no finalzinho de ano com 2 medidas provisórias. Então, o que vai afetar muito mais aí para o concurso do INSS são esses 2 pontos, né? O auxílio-doença e a pensão. E se saísse hoje, Lilian, o que a gente faz? O edital teria que estar prevendo, né? Essa questão de medida provisória, tá ok? Então, calma, fica sossegado, estamos acompanhando também essa questão de convalidação desta medida, algumas alterações, está sofrendo críticas também por parte de alguns estudiosos, outras elogio, porque vai ajudar a combater também algumas fraudes que existem dentro da Previdência Social. Então, infelizmente, ainda existia muitas situações em que uma pessoa idosa estava ali falecendo, muito doente, alguém casava somente para ganhar a pensão. Então, muitas vezes um cuidador casava, um conhecido se casava com essa pessoa extremamente doente para poder ganhar a pensão. Ou uma pessoa que nunca, né, contribuía na vida, ela estava muito doente, fazia algumas contribuições e deixava ali tranquilo, pelo menos os seus dependentes. Então, era esse o objetivo, né, do governo, combater algumas fraudes. Não seriam fraudes, né? Porque na verdade não estavam ilegal, estavam fazendo o que estava dentro, estava casando, mas ele quer combater esse tipo de situação, principalmente com relação à pensão por morte, que hoje traz um ônus muito grande para a Previdência Social. Então, é muito dinheiro. Então, não importa se achou, né, bom ou não, tá aí para começar a valer já, tá sendo aplicado, tá ok? Só que vamos esperar aí a convalidação para alterar a lei e aí sim vai falar, ó, 8.213, então já aparece com as modificações. Ainda nós estamos em medida provisória, tá ok? Mas já serve aí para você conhecer, saber quais são as principais alterações dentro aí da Previdência Social com relação a estes benefícios, perfeito? Então, desejo para você aí excelentes estudos. Qualquer dúvida, claro, estamos sempre à disposição e estamos acompanhando e mantendo você super atualizado sobre algumas modificações. Qualquer nova atualização, qualquer nova novidadezinha. Ah, tem uma outra novidade de direito previdenciário também, tá? Essa mudou a lei realmente. Agora, os idosos que são aposentados por invalidez, tá? Eles estão dispensados de fazer aquela reavaliação. Então, na aposentadoria por invalidez, o segurado, quando solicitado, né, e coloca essa legislação até a cada 2 anos, precisa fazer uma reavaliação para ver se o quadro melhorou. Isso é, se a pessoa já está deixando, né, cessou a invalidez ou não, piorou, como está o estado daquele aposentado por invalidez, que pode ser revertida essa aposentadoria. Agora não, o idoso ele já está livre, então o idoso aposentado por invalidez não precisa mais passar por essa reavaliação, tá ok? Então isso veio já modificando, já tivemos uma nova alteração aí na legislação previdenciária. Qualquer novidade, estaremos informando você. Bons estudos, até breve!